todos bem-vindos a mais um episódio do Anancora de Feito podcast. Hoje temos um grande convidado, temos a honra de conversar com o Bispo Massango, um líder comunitário, um exemplo a seguir. E temos um grande privilégio. Seja bem-vindo, Bispo Massango, a este podcast. Muito obrigado, irmão Benjamin, pela esta oportunidade de estarmos juntos esta manhã, para trocarmos impressões, acima de tudo, experiências e vivência. Muito obrigado. Bispo Massango, antes de nós começarmos a falar sobre a carreira, sua carreira, seu percurso, né, profissional, antes de começarmos a falar sobre as chamadas na igreja e responsabilidades, gostaríamos de conhecer um bocadinho sobre o homem que está por detrás de toda essa bagagem. Né? Quem é realmente Pedro Xavier Massaro? Muito obrigado mais uma vez. Pedro Massango é este jovem, ah, natural de Maputo, moçambicano, vem de uma família humilde, uma família temente a Deus. Ah, Cresci sob a influência da educação dos meus pais e, eh, e também de outras pessoas de boa fé, outras pessoas ah, com valores morais, com padrões elevados. Então, cresci assim, ah, tive o privilégio de passar do ensino pré-primário e depois primário e segui todas as etapas. Então, é este rapaz, este jovem, não é? Yeah. Yeah, Muito bom. O Bishop Massango disse que cresceste no bairro Jorge Dimitrov. lógico. Sim. Como é que era a sua infância? Como é que vemos agora que és um homem maduro? Como é que era a sua infância? Como é que foi? Yeah, é difícil falarmos de nós. Yeah. Na verdade, é difícil falarmos de nós. Mas, enfim, vou aqui fazer um exercício de partilharmos. Conforme dissemos, estamos aqui para partilharmos experiências e vivências. Vou tentar trazer um pouco de memórias daquilo que foi a minha infância. Na verdade, eu cresci no bairro francês. Francês está no distrito Cambuquan. Outros conhecem de bairro Jorge Dimitrov. Está perto de Machazine. Então, é lá onde foi a minha infância. Eh, Crescemos sob a influência das artes, artes dramáticas, artes cênicas. Naquela altura, todas as crianças que entrassem no ensino pré-primário ou primária sempre tinham contacto com os ofícios, com, 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 com esta questão de saber fazer alguma coisa. Então, foi esta a minha infância. Crescemos a brincar, a fazer jogos dramáticos, como jogar neca, eh, Exato. jogar as escondidas, na nossa língua cá chamamos de tchô-tchô-tchô, não é? Então, epá, é esta infância, são essas brincadeiras lúdicas e dramáticas que povoaram a nossa mente. E, para além disso, passei do ensino pré-primário, onde tive lá bons amigos, e foi muito bom para mim. Interessante. Ah, Muito obrigado por partilhar isso mais uma vez, Bishop. Percebe que Bishop é super apaixonado pelas artes. Gostava de saber, da sua parte, como é que nasceu esta paixão, esse amor pelas artes? Como desenvolveste a paixão pelas artes? Quando é que começou? A paixão pela arte é natural. Eu Uhum. sou da etnia Xop, não é? Eh, Sou da etnia Xop. Os nossos ancestrais carregam esta veia artística. Se sabes muito bem, os da etnia Xop são precursores da Timbila, não é? Da Timbila, que hoje a Timbila faz parte do patrimônio da humanidade, da Unesco. Foi proclamado isso. Então, quero acreditar que isto é uma influência ancestral.
Mas para concretizar toda esta vontade pela arte, pela cultura, tive o privilégio de fazer o ensino primário numa Escola Comunitária São Francisco Xavier de Benfica, e que era uma escola de influência da Igreja Católica, mas eu não era da Igreja Católica, mas porque a escola estava na comunidade, então fiz o ensino primário lá e nos tempos livres, nos tempos abertos, então nós todos alunos éramos influenciados a escolher um ofício, era música, ou era dança, ou era artes cênicas, ou teatro, ou poesia. Então nós fomos jogados a esta influência e a vontade e a paixão nasce aí pela arte. Então é assim como eh, esta questão da arte consegue me seguir. Então, esta é que é a gênese da paixão pela arte. E depois dali passei para outra escola. Em cada escola onde eu passava, sempre havia lá um grupo cultural. E sempre eu era convidado para fazer parte. E isso foi percebendo agora, ou percebo agora que realmente a influência da ancestralidade, ela nos persegue. Yeah. Mas permita-me Aham, dizer que esse chá da manhã aham, está super agradável. aham. Muito obrigado. Tá muito bom. Hum, Uhum. Muitíssimo obrigado por partilhar um bocadinho sobre como ah, desenvolveste a paixão pela cultura. É interessante, porque eu toquei um bocadinho de Bela na altura, oh, quando yeah, os meus yeah, avós estavam vivos, porque yeah, eles gostavam disso. yeah. Mas depois não tive mais contato com Balimba, chamamos de Balimba. Balimba, yeah, yeah. Essa é a designação, pô, outros chamam de Balimba, Timbila, yeah, vai dependendo da região onde Esse encontrada. yeah, sim. Oh, interessante. Então, literalmente, podemos chegar à conclusão que ah, a sua infância foi marcada por esses princípios, essas experiências com a cultura, Uhum. e elas ditaram algum valor que você carrega até hoje. Quais são os valores que você recebeu durante este período que influencia a sua vida agora? Ah, posso dizer que hoje posso dizer e afirmar que realmente a influência artística, a influência da arte, ela, ela foi boa para o meu percurso como Uhum, homem, como pessoa. Porque a arte, para os que não sabem, ela tem uma maior influência no desenvolvimento da capacidade intelectual. Ela desperta conhecimentos adormecidos dentro de nós. Ela, ela enriquece as nossas habilidades para a vida, as nossas competências sociais. O saber uhum. ser, o saber fazer, ou aprender a aprender, ou aprender a conviver. Uau. Então, são essas competências sociais que a arte influenciou bastante para a minha vida hoje, porque consigo ser e estar diante das pessoas. E cada minuto ou cada passo que eu vou dando, sempre as competências sociais influenciadas pela arte, ela me ajuda a compreender ou a fazer o que chama-se aprender a aprender. Então, que a maior parte de nós, às vezes, perdemos essa capacidade de aprender a aprender. De que o que eu sei, há outras pessoas que sabem mais que eu. E que eu tenho que parar um pouco e aprender daquelas pessoas. E assim a, a vida vai seguindo. E para além disso, a arte abriu a visão. E hoje tenho o privilégio de falar de quase todas distritos e províncias e capitais provinciais do nosso país, graças à influência, não é, artística, porque ela jogou-me ao mundo onde comecei também a ser um ator principal na vida, não é? Então, é isso. E acima de tudo, a arte nos dá a visão do mundo, nos dá visão, desperta a nossa intelectualidade, desperta aqueles conhecimentos adormecidos. Uau!
É interessante como eu não tinha essa perspectiva da arte, não tinha. Muito obrigado por partilhar essa visão de como a arte pode influenciar a nossa vida, como pode nos dar um outro horizonte diferente daquilo que nós já temos. Acima de tudo, aprender a aprender, não é? Of Não, course, yeah. não, não, não dizer, ok, eu já sei, então não preciso mais aprender, mas temos Aprender. que ter a capacidade de aprender continuamente, progredir continuamente. Com isso em mente, chegaste a, chegaste a abrir algum grupo cultural? Chegaste a fazer parte de uma equipe musical ou Yeah. sociocultural? No meu percurso de vida, eh, cada escola onde eu passava, é verdade que na escola comunitária já lá havia um grupo, mas Uhum. quando fiz primeira a quinta classe, depois tive que passar para uma outra escola, a escola primária de Machazine. Então, quando chego na escola primária de Machazine, era uma escola assim aberta, não tinha esta dinâmica, porque eu vinha de uma escola que tinha esta influência. Então, quando chego na escola primária de Machazine, criei um grupo junto com os meus colegas, que foi um dos grupos que influenciou muito aos jovens. Acima de tudo, a arte tem esta componente de entretenimento, educação e entretenimento. Enquanto nós brincamos, aprendemos alguma coisa. Principalmente quando quando ainda somos adolescentes, ainda um pouco da juventude. Então, ela nos abre esta visão, não é, social. Então, criei este grupo na escola, ou criamos este grupo junto com os meus colegas na escola primária. E quando passo para o ensino secundário, ah, na escola secundária de Macazine, lá existia ah, já uma dinâmica deste movimento artístico-cultural e quando chego na escola secundária de Machazine, junto com outros meus colegas, que hoje são referências na arena artística do nosso país, e criamos já um outro grupo de maior influência que era muito forte e que ainda temos memórias, ainda há memórias vivas na escola secundária de Machazine. E, em particular, até alguns, se abrirmos parênteses, alguns irmãos da igreja Uhum. nos conhecemos lá. Eles me conheceram muito lá na escola. Até há uma coisa muito interessante aqui, É, provavelmente depois posso é, partilhar, pode. que é, não sei se estaria a adiantar, Uhum. mas estaria a dizer o seguinte: ahm, quando eu conheci a igreja, ah, o primeiro dia que eu vou para atender as reuniões na igreja, então coincidentemente, a maior parte dos jovens que eram membros da igreja já, já tínhamos nos conhecido na escola secundária de É. Machazede. Eles olhavam como referência, como um artista. E quando entro na igreja, eu à busca da minha espiritualidade, eles ficaram maravilhados lá que hoje teremos uma sessão cultural Depois depois das das reuniões. reuniões. É. E assim foi a expectativa de alguns irmãos, de que eu realmente ia à busca do Evangelho e não tinham noção. Ok, tudo bem, nos intervalos, eu só via aí alguns gestos, ei, hoje haverá uma cena muito nice, permita a expressão. Tudo bem. Então, a reunião terminou, saímos, talvez vai ser amanhã, no outro domingo. Então, os irmãos, alguns foram acostumando que, ei, não, na verdade, aqui Só tem outro. o assunto é outro. Então, peço perdão por ter partilhado Não, isso, tudo bem. mas é uma das coisas que marcou bastante. Yeah. Muito bom, gostei do que você disse, né? Porque ser um artista fora e ainda assim ser membro da igreja, então são universos diferentes, embora Yeah. exista alguma relação. E as pessoas podem pensar que você vai ser um artista dentro da igreja Igreja, também, yeah. não é? Mas, embora você possa ser, existe um lugar onde você pode demonstrar isso, não é? Yeah, yeah, yeah. Ah, mas como é que você chegou a conhecer a igreja? Como é que disseste Ah, que os seus amigos, aliás,
os seus colegas faziam parte da igreja. E quando Yeah. você foi à igreja, eles aperceberam-se que você é um artista. Como é que conheceste? Yeah, yeah. Talvez antes de migrar para responder essa questão, talvez permita-me que sublinhar a questão também da influência da arte. Exato. Ela permitiu com que memorizasse muitos textos, não Oh, é? Se fores a olhar os compositores, ah, os poetas, os escritores, para eles escreverem, eles precisam de se inspirar numa fonte literária. Então, a minha infância ou o meu percurso nesse período como homem das artes influenciou muito que eu bebesse muita literatura para poder saber dialogar, porque na arte não é só falar sobre falar. Então, isso ajudou muito e é daí onde eu fiz a escolha de seguir a questão de formação técnico-profissional. Então, dali eu fui me formar como docente. oh, E daí, para além disso, interessei-me mais na formação profissional. É verdade que tive um percurso um pouco profissional, porque depois fui para Mutembelago com um grupo conhecido no nosso país. E dali fui-me formar como docente e como professor de ensino de história. E dali segui uma outra carreira de ser gestor cultural. E para além disso, tenho duas licenciaturas em administração pública e artes cênicas. Para além disso, tenho dois mestrados em relações internacionais e liderança internacional e pós-graduação em administração pública e mestrado em administração pública. Então, tudo isso é o fruto de tanta leitura que eu tive como jovem apaixonado das artes. Voltando para a sua questão, eh, a minha história é interessante, como é que eu conheci a igreja. Ah, é muito interessante mesmo. Eu costumo dizer que foi uma operação celestial. Eh, com 22 anos, eh, conquistei a minha liberdade, a minha independência de, de ser abençoado e ter a minha própria residência, a minha própria casa, com os 22 anos. E isso me obrigou eu a sair do bairro onde nasci para outro bairro, que é o bairro de Matendene. Então, quando chego a Matendene, neste percurso, a vida não foi tão fácil. Não foi fácil. Passei por uns desafios. Um jovem que decide sair em casa dos seus pais para formar o seu lar. É verdade, naquela altura ainda não era casado. E quando chego no bairro de Matendene, ou Maguaninse, havia lá um senhor chamado Lázaro Amos. Ele era um prestador de serviços para a igreja. Então, ele tinha lá o contacto com os missionários e ele enfrentava um desafio. O desafio é que a esposa já estava numa outra igreja e ele, como patriarca, não tinha maior influência de convidar a esposa e os filhos para poderem casar-se e batizar-se da igreja. E a esposa não compreendia esta visão de que nós podemos conviver com qualquer pessoa, independente da sua religião. Então aquilo era incômodo. Sempre a igreja falava desse princípio de casamento. E na altura, os limites da igreja não chegavam a Matendene, terminava em Maguanine, não é? Agora onde está a ala de Maguanine. Então, porque ele era uma pessoa especial, aquele senhor Lázaro era uma pessoa especial. Então, os líderes da igreja queriam que ele, como prestador de serviço, e também era uma pessoa de boa fé, então convidaram para que ele assistisse às reuniões. Então, quando os elders foram enviados para a casa dele, ele, como forma de se livrar dos missionários, ele passou nas ruas, foi na minha casa. Então, entrou um elder, disse, elders, vamos entrar nesta casa. E ele me encontrou, estava ali em casa.
e disse: anda cá, jovem. Eu apercebi, disse: tá a ver esses irmãos aqui? Esses vão ficar contigo, você deve te atender. Você sabe, a minha esposa está numa outra religião, então epa, eu não tenho como lhes dizer. Então a única pessoa aqui que eu lhe confio que pode ficar com eles és tu. Eu, oh, tudo bem. Eu até achei um pouco assim, um pouco assim, questionei, mas eu disse, tudo bem. Então começamos já com as lições, e as lições, e até chegar ao processo da minha reconversão, a minha conversão, Uhum, e seguir a igreja. E isto para dizer que também tive apoio de várias pessoas, pessoas que, conforme tinha dito, que nos conhecemos na escola primária, na escola secundária de Maquiagem, e uhum. que era já membro da igreja. Então eles vibraram muito com isso pela minha entrada na igreja. E quando terminou o batismo, os elders não foram mais Para casa. não foram mais para me atender. Oh, Quando batizaram, terminaram, porque não fazia parte, um bar de me atender não fazia parte dos limites da área deles. da área deles. Então, por isso que eu disse que foi uma operação especial. Yeah. Então, foi assim como eu conheci a igreja. Mas antes disso, Uhum, recordo-me um episódio. Eu passeava numa noite na Avenida Lourdes Metola, e à minha frente havia dois jovens missionários a andar. E eu vinha de trás. Coincidentemente, eles deixaram cair o livro de morte. oh, Então eu apanhei. Eu pedi a eles que parassem para lhes entregar o livro de morte. Eu lhes entreguei, e eles agradeceram, obrigado, obrigado, e foram. Então, esta memória me vem depois de que há alguns sinais num lugar da nossa vida que dão um prenúncio de alguma coisa. Só talvez mais tarde a gente compreenda. Então, há esta ligação de como é que eu conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. bom, interessante. A sua história, conversão, como é que chegaste a conhecer os missionários? Quero imaginar o cenário em que alguém quer receber os elders, pois ele não pode receber e tem que Yeah, deixar consigo yeah, ah, yeah, yeah, yeah. para poder cuidar dela. E como consequência, você acabou comendo do fruto da vida, não é? O que é uma grande bênção. Quanto tempo você levou a ser ensinado pelos missionários? Você Um, lembra? eh, naquela altura, eu conheci a igreja em 2007, dos finais de 2007. Uhum. Então, o meu batismo só aconteceu em março. 2000 março, sim, 2008. Mas também posso dizer que o meu processo foi muito rápido. Foi muito rápido. Rápido pela fluidez da espiritualidade, pela fluidez da influência do Espírito. Porque quando fui batizado, eh, a minha integração na igreja foi muito rápida. Yeah. Porque logo quando entrei, cumpriu-se aquele processo do profeta Hink, quando dizia que um membro na igreja precisa de ser nutrido com boa palavra, precisa de Certo. ter um amigo, precisa de ter um chamado. E eu recebi isso, tive amigos dentro da igreja muito rápido, fui nutrido com boa palavra e logo fui chamado para ocupar o chamado de presidente da escola dominical. Oh, E isso influenciou bastante. Acredito que o Espírito revelou para os líderes na altura que estavam diante também de uma pessoa que era docente. Então, a escola dominical, ela lida com os processos de ensino dentro da igreja. Então, permitam-me dizer que na altura eh, eu batizei-me no ramo de Maguani, na altura, e tínhamos lá o presidente Manuel Diniz Mumbai.
Uma pessoa super magnífica. Yeah. Que ele também foi um role model, foi uma pessoa de influência para minha influência, a minha, o meu progresso como novo membro da igreja. Ele influenciou muito e em pouco tempo fui chamado como um segundo conselheiro, segundo conselheiro da presença de Durão. Então, para dizer que a minha chegada na igreja, o meu processo Uhum. foi muito influenciado, teve uma influência muito forte. eh, Pai Celestial queria que eu permanecesse na igreja. E no mesmo ano fui chamado também como primeiro conselheiro da presença de Durão. Então, para dizer que aquela operação que foi feita é, me atendendo, é que realmente eu tinha que vir ser membro da Igreja de Jesus Cristo. Yeah. Yeah. Eu tinha que mesmo largar a arte a arte e fazer parte já da influência do Evangelho. Em vez de ser influência através da arte fora, Uhum. tinha que ser influência nos bons princípios do Pai Celestial. Interessante. A sua trajetória, o seu progresso, né? És um role model agora. Eu não sabia, És um grande role model. eu não sabia. Obrigado por essa parte. Uhum. És um grande role model. Então, eu estou curioso agora sobre a questão da. Disseste que fizeste duas licenciaturas, Yeah, fizeste dois mestrados isso. e agora está fazendo um PhD, é isso? É, o PhD vou iniciar Vai agora, iniciar em agora. agosto. Yeah, Uhum. vou iniciar em agosto. Ah, Yeah. ok. Por que duas licenciaturas? Por que dois mestrados? Ok, é conhecimento, né? Ah, Mas por quê? E como é que você conseguiu gerir isto? O que que levou você a fazer duas licenciaturas? Como é que foi esse processo todo? Ahm, posso dizer que é uma bênção, Uhum, principalmente para nós membros da Igreja de uhum. Jesus Cristo, Santos Últimos Dias. Se for olhar, esta minha formação acadêmica acontece quando eu me tornei membro da Igreja. Uau! Antes de ser membro da Igreja, eu estava lá, era um homem das artes, né? Só viajar, fazer pesquisa, para além de fazer arte, também pesquisava, pesquisava muitas coisas. Então, a primeira licenciatura está ligada à arte. Fiz essa licenciatura para garantir e preservar o meu percurso, Oh, né? uhum, uhum. Que as pessoas conheciam, tinha que já de um certo momento estar diante de um cientista para Certificar não isso. certificar, dizer que não. Este, para além de fazer aquilo, não fazia por fazer. Era algo celestial. Uhum. Então, fiz essa certificação e permita-me dizer que quando eu formei-me como professor, então tive que engrenar na função pública. Uhum, Então, a dinâmica da função pública é, é um pouco diferente. uhum, Então, daí tive que engrenar para fazer a administração pública, para compreender os processos administrativos. Então, é assim como eu faço a segunda licenciatura em administração pública, não é? Então, ao longo deste percurso, tive o privilégio, como funcionário público, beneficiar de várias informações que me permitiram eu dar continuidade ao ensino superior. Ah, o mestrado em Relações Internacionais e Liderança Internacional foi uma oportunidade que apareceu dentro da administração pública, dentro da minha parte, sim, dentro como funcionário público. uhum, uhum. Então, fui formar em relações internacionais. E quando termino a licenciatura em relações internacionais, surge uma outra oportunidade. Até meus colegas no serviço disseram, não, mas como chamam-nos lá, então, mas como é que estás a ir
eh, por que que estás a ir fazer isso? Se já é, eu disse era oportunidade, mas também houve uma influência Uhum. dentro da igreja. Recordo-me na altura, quando fui chamado como primeiro conselheiro, eh, com a criação, houve um período em que chamaram o presidente Mubai na altura, que era Uhum. presidente Duramo de Maguanine, ele foi chamado para ser segundo conselheiro. Então houve a inspiração de que quem deveria ficar como presidente do ramo era o irmão Massam. Eu recordo-me na altura, andava-me aí nos 24, 25 anos, com o Tão presidente, jovem. com o jovem, muito jovem mesmo. Então, quando houve esse progresso, e com a criação da estaca, a primeira estaca, eu fui chamado para ser secretário. Eu fui o primeiro secretário da estaca a Maputo, Oh, ao lado do presidente Castanheira. Então, aí, quando estávamos na presidência da estaca, também teve esta segunda influência deste líder que é o presidente Castanheira. E o presidente Castanheira é uma pessoa que todos nós conhecemos que dispensa qualquer apresentação. Ele também foi uma influência, tanto o presidente Mbai, eles falavam muito sobre a nossa formação profissional, como devíamos nós seguir, para além de sermos membros da igreja, devíamos uhum. também nos interessar pela busca do saber através da ciência. E ali no meio começou a falar-se de Fundo Perpétuo de Educação. Lá atrás, falava-se muito de Fundo Perpétuo de Educação. Então disseram que não, vocês podiam escolher uma universidade e que poderiam beneficiar do Fundo Perpétuo para a Educação. E não era muito claro na altura. Então eu fui me inscrever também para beneficiar do Dentro do Fundo fundo perpétuo. Perpétuo. Só Uhum. que o tempo foi passando, eu fui custeando os estudos até graduar. Então, até graduar. Então, para dizer que é uma bênção. É uma bênção. O Pai Celestial quis assim que buscasse esta formação técnico-profissional e esta formação acadêmica. Interessante. Mas como é que você conseguia conciliar O trabalho, trabalho, família família, e escola. escola, Yeah. chamado? Chamado. Como é que conseguia Yeah, fazer yeah, as suas yeah, yeah. plásticas? Epá, eu, permita, irmão Benjamin, Aham. nós membros da igreja somos abençoados. Somos muito abençoados. Porque quando dizem que quando nós vivemos os princípios do Evangelho restaurado, vamos correr sem nos cansar. A nossa visão vai abrir-se. Então, para dizer que tudo é possível dentro de uma programação, dentro de uma planificação. E o chamado da igreja não nos proíbe nós seguir em frente, buscar outros conhecimentos. Provavelmente é esta questão nossa, de construir modelos mentais autolimitantes. Então, para dizer que quanto mais tu estás envolvido com coisas sagradas, o Pai Celestial te capacita. Então, é esta forma que eu posso dizer que é nós vivermos os princípios, os mandamentos e que o Pai Celestial cuida tudo de nós. E depois, não só batizar, só terminar no batismo, há necessidade de seguir para o templo, não é? Fazer investidura e ser protegido com o poder do alto. Isso vai permitir com que as escolhas na vida sejam leves, principalmente neste mundo conturbado, neste mundo em que tudo está nas nossas mãos, não é? Tu fala da tecnologia que nos permite olhar para o mundo. Mas quando nós vivemos os princípios, quando nós nos entregamos na causa do Pai Celestial, o Pai Celestial nos abençoou. Para mim é uma bênção, Uhum. mas esta bênção é resultado de sacrifício, de entrega. O que eu vejo atualmente no meio de nós jovens é que queremos tudo rápido.
não é? Queremos tudo rápido. Quero agora, tenho que licenciar-me, tenho que ser mestre. Agora, não é bem assim. A vida requer sacrifício e requer escuta. O que eu percebo é que a maior parte de nós jovens achamos que sabemos, não é? É como um copo. Este copo, nós temos que ter a capacidade de ver se este copo está cheio ou está vazio. Quando está cheio, então temos que procurar outro copo para tirar o que está aqui e deixar lá, para que o outro conhecimento entre, não é? Então, para mim, foi escutar os mais velhos. Na igreja, permita dizer mais velhos, né? Uhum. Mas é escutar os líderes. E eu volto a referenciar que eu escutei muito. Para além de escutar a influência do Espírito, vamos ser sinceros e honestos. Eu segui muito os meus líderes na altura. Presidente Mbai, até alguns chamavam filho de Mbai, filho de Mbai. E quando estive na liderança com o presidente Castanheira, ouvi muito os conselhos do presidente eh, João Castanheira, não é? Então, foi desta forma que consegui superar isso, não é? Superar, ser esposo, ser líder da igreja e, para além disso, a parte profissional, tudo é uma questão de programação. Entendo. Muito bom, muito obrigado por partilhar. Gostei do que você disse. Escutar, saber escutar Yeah. e, como é que chama? A questão de imediatismo. Isso, yeah. Não devemos ser tão imediatos assim. Isso. A minha questão, visto que a sua vida, né, ah, ela foi influenciada positivamente pelos líderes, pelo Espírito também, e pelo Evangelho, não é? Mas pelos líderes que foram um modelo para si. É, Ah, até que ponto nós podemos receber uma influência, podemos aceitar uma influência de alguém próximo, não é para não referenciar um líder, mas alguém próximo. Aí a segunda questão é ahm, se nós precisamos ser mais cautelosos. O que é que os jovens precisam fazer? Eu acredito, sem sombra de dúvida, que tens muita bagagem para isso. E qual é o seu conselho para nós? Porque, de fato, nós estamos em um mundo em que sofremos muita pressão, não é? yeah. Yeah, faz isso, faz aquilo, faz isto. Mas o que é que você diria? Acima de tudo, nós precisamos primeiro cultivar as habilidades para a vida, diria, as Uhum. competências sociais, o aprender a ser, o aprender a estar, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a aprender. Nós, a maior parte de nós jovens, temos problema de aprender a aprender. Nós sofremos muito, há uma doença social que chama eu sei, I know. Então, quando você é tomado por esta doença, I know, então tu não abres espaço para aprender com outras pessoas. O que os outros fazem, tu sabes, mas que na verdade não sabes. Então, o conselho ou a partilha que posso deixar é que nós, como jovens, devemos sempre solidificar as nossas competências sociais. O aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a estar, o aprender a conviver. Então, isso vai nos abrir muitas portas, vai abrir portas infinitas. E saber ouvir e saber a questão da obediência. A obediência não pode ser algo, eh, a obediência não pode ser algo dita, tem que ser algo que a pessoa faz. Então, nós recebemos esta influência. E para além disso, para além de presidente Castanheira, depois veio o presidente Paulo Creto, não é? E que ele sempre fazia devocionais, treinamentos dentro da igreja para líderes, para membros. E
Ele falava de uma coisa muito interessante. Devemos ser figuras de transição. Uhum. Nós nascemos dentro de uma certa realidade devido à fraqueza ou circunstâncias dos nossos pais. E que nós temos que ter esta capacidade de olhar e dizer: o meu pai é isto, mas que eu posso mudar a história da minha família, a minha história. Então, o presidente Paulo Crete deu devocionais e treinamentos sobre a questão da visão. Então, são esses saberes que posso, como, como um jovem que dou continuidade a esses ensinamentos partilhados pelos nossos líderes, e realmente nós precisamos de sempre não saltar as etapas. Interessante. As etapas. E o nosso ego não pode estar acima. A ambição desmedida. É, Desmedida. há uma ambição desmedida, às vezes. Não digo com todos, Uhum, mas uhum. algumas pessoas, não é? É, Interessante. Fala um bocadinho como é que chama? Sobre a ambição desmedida e aprender a aprender. yeah, Aham. aprender a aprender é uma boa competência. É. Isso. Aprender a aprender. Eu acho que a igreja já nos ensina isso, não é? Uhum, E já nos ensina que é sempre bom saber escutar. uhum. E a ambição desmedida, quando nós atropelamos, quando não cultivamos bem a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de escolha, então não vamos ser pessoas totalmente eh, de cor dentro, fora de um ritmo normal, não é? Então é importante sempre respeitar isto. Tenho liberdade de escolha, sim. Em que momento é que tenho que escolher isto? Porque há momentos em que a minha liberdade de escolha tem que ser colocada em pausa. Yeah. Tá vendo? Tem que ser colocada em pausa. E saber equilibrar as coisas. Então, às vezes, há falta deste equilíbrio. Mas que há necessidade sempre de nós cultivar isso. Acima de tudo, leitura. Quando nós lemos, estamos a abrir o mundo. E nós vamos compreender sempre onde nós estamos. É uma frase popular que diz assim: o rio que não corre seca, Uhum. né? Já imaginaste um rio que não corre? Vai ser caro. Vai secar. Vai criar o quê? Vai criar águas estagnadas. Vai produzir mosquitos e outros répteis. Então há nesta necessidade de leitura. Ler as escrituras, mas também ler outras literaturas, não é? Há um livro muito interessante de um sociólogo. Ao longo da minha formação, tive o privilégio de entrar em contato com várias literaturas da sociologia, antropologia, pedagogia e psicologia. Há um livro de um senhor chamado Gilbert Frey, Primitividade. Em português é cultura primitiva. Oh, Ele diz que um ser, é importante que ele saiba fazer equilíbrio das três coisas enquanto ser: a religião, a ciência, a cultura e as tradições. Se estas coisas não estão ao mesmo nível, se este irmão maçã passa a vida só a ler as escrituras, livro de Mormon, a Bíblia Sagrada, e esquece de ler a ciência ou buscar outras referências e também compreender os valores que moldam a humanidade, então ele vai viver uma vida um pouco desequilibrada. Então é isto que às vezes cria erosão na nossa juventude, não é? Às vezes ele, quando se sente que ele está na linha da academia,
Então ele se concentra só nas ciências ou na academia e esquece que há necessidade de fazer o quê? Refrear um pouco o saber científico com a religião, com a cultura, não é? Então, muitas das vezes nós quando falamos da cultura, pensamos numa coisa nefástica. Não. Os hábitos e costumes de um povo devem ser respeitados. Nós vivemos dentro de uma sociedade. Então, nós temos que compreender as dinâmicas comunitárias para nós podermos ser influência. Então, se nós ficarmos isolados, somos membros da igreja, não podemos intervir na sociedade. Quem é que há de fazer? Existe aquela escritura de Paulo: me tornei louco para fazer o quê? Para conquistar os loucos. Não porque eu sou louco ou porque aquele é louco. Então, nós, como membros da igreja, que temos o sacerdócio, somos convidados a estar sempre a abraçar as causas sociais. Não é por acaso que existe o programa Mãos que Ajudam, esse programa humanitário. Vai para além de ser um programa. Então, é importante que nós jovens enriquecemos as nossas habilidades para a vida. Então, Interessante. Muito obrigado por partilhar isto conosco. Só mais umas questões aqui, antes de encerrarmos a nossa conversa, ainda sobre a influência. Percebe que o Bispo Massangua tem muita influência sobre os jovens para o positivo, né? Mas como é que é lidar com os jovens? Francamente falando, se mandou muitos missionários. hum, hum, mas na verdade, tudo bem. Eu quero entender É, isso. é. Eu penso que não há nenhuma coisa que estou a inventar. Uhum. Estamos a obedecer aquilo que os nossos líderes. Estamos a obedecer aquilo que os nossos líderes que nos dizem. É que eu o cumprimento da obediência, mas talvez possa partilhar um pouco, Uhum. né, a experiência que eu tenho, hum, para nós podermos conseguir influenciar outras pessoas. É importante estar no meio onde eles estão, estar sempre onde eles estão. Para, Em 500. deves sempre aproximar o jovem. Não espera que o jovem ele venha a ti. Esperar que o jovem ele há de ter iniciativa de vir ter consigo, dizer que irmão Benjamin, eu passo nisto, nisto. Nós como pessoas que já passamos por certas experiências, é importante sempre aproximar onde estão os jovens. E ao entrar no meio dos jovens, a nossa tendência não é de julgar, é de compreender as amaras, os desafios, as dificuldades que eles encontram. Então, no meio disso, e começas a trazer aquilo que pode ser o positivo. E o jovem, por si só, ele vai despertar. Eh, eh, Isso não estou a inventar. Existem pensadores da área de educação, eh, como John Rousseau, que falam de que o processo de educação não pode ser aquela forma de martelar a cabeça, não é? E um outro pensador da área de educação, que eu gosto muito dele, é o Paulo Freire, nas suas teorias de pedagogia do oprimido. Ele diz assim: a verdade do opressor reside na cabeça, a verdade do opressor reside na cabeça do oprimido. Uhum. Tá vendo? Você, como membro da sociedade, provavelmente conhece os opressores, supostamente opressor desta sociedade. E tu sabes muito bem, por isso às vezes, quando perguntam o que é que se passa? É por causa de fulano, é por causa do fulano. Conheço. Então, mas a pedagogia do oprimido fala de que ninguém ensina ninguém, mas as pessoas aprendem quando se cruzam. Então, é desta forma que eu busco esse saber de estar no meio dos jovens, vou dando
a minha experiência e eles também vão dando a sua experiência. E eles acabam tomando decisões por eles mesmos. E reforçando isso, há uma palavra muito interessante quando fala sobre a história de profeta eh, Joseph Smith, quando ele é questionado, mas como é que tu consegues eh, lidar com esta toda comunidade da tua religião ou da tua fé? Ele disse uma coisa muito interessante. Eu lhes ensino os princípios e eles se governam por eles mesmos. Então é desta forma que nós procuramos partilhar com os jovens, ensinar os princípios para que eles possam tomar decisão. Não porque os jovens não sabem, sabem. Até se nós queremos dizer e olhar um pouco neste processo da religião, nós todos sabemos que nós vivíamos no reino celestial. Éramos dotados de conhecimentos. E quando nós decidimos vir à Terra, entramos num véu de esquecimento. Então, o nosso papel como pessoas que vivem no meio dos jovens, precisamos de lhes fazer descobrir e recordar aquilo que eles sabiam. E se entras no campo da ciência, o Platão também fala disso, quando ele fala do mundo das ideias, de que nós todos éramos detentores do conhecimento. Só quando entramos no mundo físico, entramos num esquecimento. Então, eu faço essa comparação das escrituras e da ciência, defendida por Platão, quando ele fala sobre o mundo das ideias, não é? Então, é desta forma como nós jogamos a influência no meio da juventude. Mas também é desafio trabalhar com jovens, é desafio. Quais são os desafios? O desafio é que o jovem é dinâmico. Então tens que compreender a dinâmica da juventude. Os jovens lidam com aqui e agora. Então é aí onde a arte me ajuda. Porque cantar, cantas aqui. Declamar, declamas aqui. Então é aí onde eu compreendo. Se o jovem quer agora, então qual é o processo que tem que usar? E para dizer que a vida ela é feita de um processo. Muitas das vezes nós não conseguimos seguir o processo e as etapas. Algumas coisas que nós ouvimos aqui que provavelmente não vai ser útil agora, mas vai ser útil no futuro. Permita eu abrir parênteses aqui. Yeah. Não falei no início, mas eu nasci numa família de 7 irmãos, 2 mulheres e 5 homens. Eu sou caçula. Então, eu aprendi cedo a cozinhar, porque as minhas 2 irmãs, a primeira e a segunda do nascimento, tiveram que abandonar a família para ir construir o seu lar. Então, só ficou os homens. Então, nós tínhamos que aprender a cozinhar. Na altura, não compreendia, mas compreendi agora, porque quando eu saí em casa dos meus pais para formar a minha família, então tive que aprender a cozinhar. Tive que aprender a cozinhar. E essas habilidades que eu aprendi lá são úteis para hoje. Então, a nossa juventude deve ser influenciada em torno disso. Aquilo que aprende hoje é ponte para amanhã. Então, o desafio é este. Mas, acima de tudo, ah, posso também partilhar um pensamento de um professor filósofo moçambicano, professor Castiano. Ele disse uma frase muito interessante. Ele dizia que se tu te conheces bem, então tu podes casar. Não importa com quem vais casar. Se tu te conheces perfeitamente, tu podes casar. Porque tu te conheces, não vais estar abalado. Mas ele depois, ele desvia, não faz desvio, ele depois, a partir desse pensamento, nos puxa para um outro saber. Dizer que, por exemplo, se Moçambique quer fazer relações com outros povos, ele precisa, como país, conhecer-se. Então, eu também vou aproveitar esta ponte e dizer que o que nós temos que fazer para que a juventude tome decisões certas, precisamos de lhes fazer compreender a eles próprios.
É, uma das coisas que se faz que é interessante é missão. O irmão Benjamin serviu uma missão de tempo integral. Sim, Por isso hoje casou. Porque conhece a si próprio. Né? exato. Não estás preocupado, estás aqui a trabalhar, a esposa está em casa. Sabes que estás seguro. Porque conhece a si próprio. Então, eu, para além da juventude, existimos nós também mais velhos. Uhum. Se me permitam essa expressão Ah, mais tudo, tudo velho, bem. né? Uhum. Estamos aqui num espaço Uma que, conversa. numa Podemos, conversa. exato. Eu até vejo algumas pessoas da minha faixa etária, até um pouco, que têm decisões de tomar têm dificuldades para tomar uma decisão. E tu compreendes que não é só o problema da juventude, a questão de se conhecer. Os mais velhos também, alguns têm estes desafios. Então, falamos da juventude porque a juventude é a base, é onde reside a esperança de uma nação, ou é onde reside a esperança de qualquer organização. Então, o que nós temos que fazer é fazer com que os jovens conheçam a eles próprios. Por isso que, se for a olhar, ah, a nossa meta é sempre mandar os jovens para a missão. Exato. E é uma coisa muito interessante. Antes de ir à missão, os jovens passam de onde? Passam de entrevistas de dignidade e depois tem uma recomendação para o templo. Eles vão para o templo, não é? E antes de entrar no templo, passam de treinamento de como podem ser estar dentro de templo depois de aprender os princípios do Evangelho restaurado. É espaço. E depois disso, eles já se conhecem. Estão investidos com o poder do alto, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, está dentro dos parâmetros. E ele, quando vai à missão, quando volta, é o homem forte. Da pessoa. O exemplo é o irmão Benjamin. Eu também me inspiro em ti. Ah, Me inspiro em ti. És ah, uma pessoa também incrível, que compreendeu rápido o Evangelho e está a trazer esta dinâmica de que não é só estarmos no púlpito, mas também podemos criar esta parte que faz parte do patrimônio, ah, do patrimônio cultural. Temos problemas sérios de falta de arquivos, uhum. de arquivos. Então, este podcast é um arquivo. Provavelmente, daqui a alguns anos, vamos voltar a rever os conteúdos. Exato. Tantos outros irmãos que ah, partilharam suas experiências, suas impressões, suas histórias, né, de vida. Yeah, yeah. É interessante. Yeah. Ah, muito interessante. Muito obrigado, Bishop, por partilhar o seu pensamento, por partilhar o conhecimento, acima de tudo, e por essa conversa maravilhosa, inspiradora. Eu aprendi muito hoje e espero que vocês também tenham aprendido e que possam partilhar este vídeo, este arquivo, né, de ouro, ah, nas vossas bibliotecas digitais. Ahm, então, antes de encerrarmos aqui esta conversa, se me permite, Bishop, se você tem alguma mensagem específica, algo específico que queira compartilhar antes de nós encerrarmos o programa. Hum, yeah. As histórias são muitas, Exato. yeah, são muitas, mas eu, acima de tudo, é, é a união. Não, nós precisamos sermos um povo, precisamos ser uma comunidade unida e sem julgamentos, porque o que às vezes falha, principalmente para alguns países de África ou a juventude africana, passa a vida a julgar. Passamos a vida a julgar. E tanto os que estão à nossa frente, os que estão no meio, os que estão atrás, deve haver uma ligação muito forte, não é? E sabermos ver que aquele irmão, aquele cidadão está numa fraqueza ou está a passar por um momento
um pouco decadente e sabemos fazer conexões. É. Eh, Há uma coisa interessante que eu vivi e aprendi com alguns líderes da igreja, a questão de saber dar a mão a outra pessoa. Eu aprendi isso, eu vi isso com o presidente Castanheira. Permita-me dizer que quando nós, em 2020, 2013, eu e a minha esposa queríamos ir ao templo, por sermos ainda jovens, sei lá que atrasamos sair de casa. Então nós tínhamos a nossa viatura, naquela esperança de que iríamos conseguir chegar cedo. Então, a nossa cidade às vezes tem essa questão como é que chama, da mobilidade não permitir nas primeiras horas. Então, atrasamos. Então, e estávamos em contato com o presidente Castanheira. Ele disse: não se preocupem, continua a vir. Então, ia perguntando onde é que estávamos. E então, ele fez o quê? Buscou o carro dele, foi ao nosso encontro. E nós fizemos o quê? Estacionamos. Ele disse: estaciona um carro aqui. Nós estacionamos o carro, entramos no carro dele. O, o autocarro na qual que nós devíamos viajar para a África do Sul, o Intercape, já tinha partido. Oh, Então ele disse: vamos seguir. Mesmo for para chegar na África do Sul, vamos seguir, porque vocês têm bilhete. Então seguimos com ele até encontrar o autocarro na Matola. E assim nós passamos, entramos e fomos ao templo fazer a investidura. E fui selado com a minha esposa. Que Deus o tenha, a irmã Maria. Então, com isso para dizer o quê? Ele não olhou para as dificuldades, para aquelas circunstâncias. Buscou a solução. Então, a minha mensagem é de que nós todos devemos ser pessoas que trazem, provavelmente, que influenciam as pessoas a alcançar resultados positivos. E há momentos que nós teremos que doar o nosso saber para que outras pessoas alcancem aquilo que eles desejam e não julgar a ninguém. O que falha são julgamentos. Então, quero partilhar para os irmãos, não julguemos a ninguém. Independentemente da nossa posição, estamos na liderança. Quem julga é o Pai Celestial. Quem guia é o Pai Celestial. E no meio disso, eu aprendo cada dia que nós submetemos um jovem para a missão. Às vezes nos corredores, como eu ando sempre no meio da juventude, eu sempre quero ouvir o que é que os jovens dizem, o que é que os jovens pensam de uma outra pessoa. Ah, não, aquele irmão provavelmente ele vai servir na beira. Ah, aquele irmão vai servir talvez no norte de África. Fazem esse julgamento. Mas no meio disso, depois o Pai Celestial eh, tira-te ou me envia um chamado que esse irmão vai servir, por exemplo, no México, Peru. E às vezes que as pessoas que recebem esse chamado, supostamente, ao olho de nós, como humanos, é, é dizer que aquele não merecia, não é? Fazemos esses julgamentos. E aí mostra que o Pai Celestial, aquele irmão que recebeu aquele chamado, ele estava a viver uma experiência terrena, mas no mundo do espírito era uma pessoa muito grande. E aprendo aí que às vezes as pessoas que nós vemos aqui parecem que estão a sofrer ou estão numa vida em baixo, não estão em baixo. Carregam uma coisa muito grande por dentro. Só que o Lúcifer está a bater aquela pessoa porque tem algo valioso. Posso dar um exemplo aqui. Onde é que fica dinheiro? Dinheiro está no banco. Como é que está a segurança do banco? super Super. protegido. Porque tem algo um pouco, vamos dizer, algo valioso. Valioso. Mas também podemos ver em exemplo de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo foi muito atacado? Porque Isso é algo valioso. sim, tinha tem algo valioso. Então, a minha mensagem está em torno disso. De nós não julgarmos, sermos pessoas unidas e também sermos pessoas que sabem sacrificar. Porque muitas das vezes temos essas coisas a dizer que que ele tem aquela casa bonita, tem aquela... Pensamos que as coisas já aconteceram ao acaso. As coisas não acontecem ao acaso.
Por isso que até a igreja nos ensina, ou as escrituras nos ensinam que nenhuma religião pode libertar se não há espírito de sacrifício. Exato. Então, a minha mensagem está em torno disso: sacrifício, união, e não julgamento. E também, por fim, ser humilde. Uhum. Ser humilde. A humildade é importante. A humildade não é rebaixar-se, é saber que este momento não posso fazer. Posso fazer, mas dentro de uma esfera saudável. E estou grato por esta oportunidade. É. Yeah. Muito obrigado, deixou por, ah, por aceitar o nosso convite e por nos brindar com a experiência e lições maravilhosas que, ah, vão, de fato, estão influenciando a vida daqueles que vão assistir a este vídeo. Desde já gostava de convidar cada um de vocês a compartilhar este vídeo, inscrever-se no canal e, acima de tudo, possam assistir o vídeo por todo. E muito obrigado. Até o próximo episódio.